Meus alunos, tudo bem? Gostaria de primeiramente agradecer à Faculdade Eficaz pela oportunidade, pelo convite de estar participando deste módulo com vocês, ministrando a disciplina de Primeiros Socorros. Sou o professor William Ferreira Rosa, sou graduado em enfermagem, com formação em pedagogia e segunda licenciatura em biologia. Possuo algumas especializações na área da saúde, como urgência e emergência, UTI adulto, UTI neonatal e pediátrica, gestão por competências, ensino à distância e recentemente finalizei mestrado em inovações tecnológicas. Atuo como enfermeira e docente desde 2008 até os dias atuais. Gostaria de introduzir com vocês o processo de primeiros socorros. Eu tenho comigo, e através de pesquisas científicas, e vários pesquisadores relatam que todo aquele atendimento de primeiros socorros é aquele atendimento ao caso crítico, onde a pessoa está em perigo de morte, tendo a finalidade de manter os sinais vitais e evitando o agravamento até uma estabilização definitiva. Então, relembrando, os sinais vitais são aqueles sinais que o nosso organismo apresenta, seja ele frequência cardíaca, temperatura, pressão arterial, frequência respiratória e até mesmo avaliar a dor. Quais são os casos que a gente mais preconiza para o atendimento de primeiros socorros? Trauma, lesões e até mesmo mal súbito. Todo profissional precisa estar habilitado, treinado, capacitado para prestar o atendimento necessário conforme cada situação apresentada pela vítima. Durante o atendimento, devemos cuidar da vítima e devemos cuidar também da cena de atendimento. Riscos, risco de desmoronamento, risco de explosão, risco de novos acidentes. Precisamos ter requisitos prioritários, como ética pelo paciente, ética às pessoas envolvidas, principalmente os colegas de trabalho, durante o atendimento, seriedade em que for fazer, não trabalhar com filmagens durante os atendimentos, exposições, respeito pela vítima, pela família da vítima, qualidade nos atendimentos, entre a capacitação e a técnica durante o manuseio. Respeitar o tempo. Devemos manter o atendimento o mais rápido possível. Cada segundo representa uma porcentagem de vida. Então, devemos ter seriedade e agilidade durante os atendimentos. Vamos relembrar os sinais vitais. Sinais vitais são indicadores das funções vitais do organismo. Ele ajuda no início para detecção do diagnóstico e também ajudar na evolução clínica do paciente. Então, eu sempre falo nas minhas aulas, todo e qualquer atendimento de primeiros socorros, o socorrista, o técnico, o enfermeiro médico precisa entender sinais vitais. Para qualquer setor que você for trabalhar, vocês irão trabalhar com sinais vitais. Sinais vitais nada mais é do que o nosso próprio corpo demonstra, certo? Através de alarmes, se tem alguma anormalidade ou se está normal. Então, devemos atentar a todos os sinais vitais que nós aprendemos, ok? Para a aferição. Vou citar alguns deles. O primeiro é o pulso ou frequência cardíaca. O pulso representado pela sigla P e a frequência cardíaca pela FC. O que acontece? Acontece o quê? Uma contração do coração, onde realizam várias ondulações pelo aumento das artérias, ocasionando a pressão contra a parede arterial de cada batimento cardíaco. Esse é o fluxo que funciona para nós detectarmos a frequência cardíaca.
Quais são os locais que podemos realizar a aferição dessa frequência cardíaca? Primeira, trouxe para vocês olharem uma forma ilustrativa, tá? Aqui é de uma aula de semiologia, a artéria carótida. Então, com 2 dedos, indicador e médio, nessa posição, não precisa pressionar muito em algumas regiões, como a carótida, radial, que vamos ver após, porque senão você cessa o fluxo. Daí você não vai conseguir aferir a frequência cardíaca. Então, com os 2 dedinhos, você consegue posicionar na artéria e fazer essa aferição. Outro exemplo é a radial. A radial, olha a figura também. Com os 2 dedinhos, você vai colocar bem na direção do polegar. Olha que bonita ali, ó, a radial, a artéria vermelhinho, né, a veia azulzinho. E com os 2 dedos, bem próximo ao dedo, né, lá, ó, você vai conseguir aferir a frequência cardíaca. A femoral. Femoral trouxe um exemplo também. Você vai ver a mão do profissional que está aferindo, né? Ele está com os 2 dedinhos. Nessa femoral precisa ser mais profundo, ok? Então, se você vê, a mão dele está mais na região próxima inguinal e o outro lado é onde que está o joelho. Então, lá ele pressiona ali onde ele consegue apalpar. Só que ele vai apalpar e aprofundando até sentir a pulsação. Sentiu a pulsação, não precisa apertar mais. Daí onde ele começa a fazer a contagem para aferir. Outro exemplo ali é a braquial, tá? Então, pode colocar a braquial com o braço elevado, certo? Eleva o braço lá e faz aquela aferição. Ou com o braço sobreposto, ou uma mesa, ou uma bancada, faz a aferição bem naquela região ali. Essa é na região braquial. Outro lugar que eu trouxe para vocês é na poplítea. Utiliza aquela técnica de abraçar o joelho e com os dedinhos, tá? Eu sempre gosto desses aqui, ó, né? O do meio, anelar, e abraço o joelho e faço a aferição também. Vocês podem fazer como exemplo em vocês mesmos. Vocês deixam a perninha assim elevada e faz a aferição. Outra é a tibial. Você pega bem próximo aquele ossinho chamado maléolo, lembra? Maléolo medial na anatomia. Coloca os dedinhos até fazer a pulsação. E localiza, gente. Se vocês não conseguirem, vai tentando, vai fazendo, vai posicionando o dedo até vocês conseguirem a localização certinho da pulsação, ok? Outro é a pedial. A pedial fica na parte de cima, né? Naquela parte de cima da parte do pé. Então, você, naquela posição, ali você coloca, puxa um pouquinho, né, o pé e vai também com 2 dedos, o indicador e o médio, fazendo a palpação até vocês conseguirem aferir a frequência cardíaca. Valores de referência. Através de pesquisas científicas, vários estudiosos relatando sobre quais são os sinais vitais, os valores de referência. Eu trouxe o que assim mais é compatível de acordo com a média mundial. Então, ali os valores de referência que eu trouxe para vocês no adulto, de 60 a 100, na criança, de 80 a 120, nos bebês, de 100 a 160. Vocês olharam ali que é BPM, então é batimentos por minuto, certo? Como que eu vou aferir? Com os 2 dedinhos, coloco na artéria, irei aferir ou verificar por 60 segundos ou 1 minuto, correto? Trouxe aqui, se vocês olharem, um círculo. Tá vendo esse desenho aqui? Para quê? Qual o objetivo desse desenho? Vou mostrar para vocês. Como que algumas pessoas já foram orientadas para fazerem. O relógio, ele é dividido, se você dividir ele, dá para dividir em 4 partes. 15
15, 15, 15. Não completa 60? 15 segundos, 30 segundos, 45 segundos, 60 segundos. Já vi várias pessoas. Coloca o dedinho na artéria. Conta durante 15 segundos e multiplica por 4. Ou conta durante 30 segundos e multiplica por 2. Tá? Já vi literaturas relatando, já vi profissionais também relatando e fazendo. Eu, como profissional, não aconselho, porque existem N fatores que alteram esses batimentos. Então, nesse intervalo de 15 segundos, 30 segundos, 45 segundos, pode acontecer uma oscilação. Essa oscilação não vou ter um resultado fidedigno da minha frequência cardíaca. Então, o que eu aconselho como professor, como enfermeiro? Contar certos batimentos durante 1 minuto. Então, você coloca lá e vai começar. Coloca o reloginho, olha o reloginho. 1, 2, 3, 4 e vai sentindo a pulsação. Deu 1 minuto, é a pulsação. Se dentro, vamos colocar no adulto, se dentro de 60 a 100 deu 80 BPM, está dentro do meu parâmetro normal. Então, eu estou normocárdico, dentro dos parâmetros de normalidade, normocárdico. Se der abaixo de 60, estou bradicárdico, quando o valor de referência está abaixo do normal. Eu estou bradicárdico. Quando eu estou acima de 100, no adulto, eu estou taquicárdico. Quando os batimentos estão acima do normal. Frequência respiratória. Frequência respiratória é a entrada de oxigênio na inspiração e eliminando o dióxido de carbono na respiração. O que acontece? Lá dentro dos pulmões acontecem as trocas gasosas. Então eu inspiro, inspirei, vai passar pela minha cavidade nasal, vai passar pela todo o meu sistema respiratório, traqueia, bronco, bronquíolos, alvéolos. Dentro dos alvéolos acontece um processo chamado de hematose. Essa hematose é onde acontece essa troca de oxigênio com dióxido de carbono. Dióxido de carbono sai, o oxigênio entra nas células. Entrando nas células, vão se conectar a um componente do sangue, chamado de hemoglobina. A hemoglobina, que é responsável pela receptação e transporte desse oxigênio pelas hemácias, distribuindo para todo o meu corpo. Ok? Depois volta esse dióxido de carbono, passa pelo mesmo processo. Alvéolos, bronquíolos, bronco, traqueia, cavidade e expiro esse dióxido de carbono. Então, entra o oxigênio, sai o dióxido de carbono. Então, sai molécula de oxigênio também. Então, se alguém perguntar para vocês, entra oxigênio, sai oxigênio? Entra oxigênio e sai oxigênio, só que ele transformado. Fatores que alteram valores de anormalidade. Exercício físico, compensa. Medicamentos, também. Fatores emocionais, também. Olha os valores de referência que eu trouxe para vocês. Bebê, de 30 a 60 RPM, respiração por minuto. Criança, de 20 a 30 RPM. Adulto, de 12 a 20 RPM. Também é um estudo científico, são vários pesquisadores, trouxe o que mais aproxima da média mundial para vocês e que nós utilizamos também
na rede hospitalar, nas instituições de saúde. O mesmo processo deve ser contabilizado de 60 segundos ou 1 minuto. Nada de utilizar fracionado. Tem que ser o período todo. Como que eu vou verificar? Algumas pessoas respiram pelo tórax. Você olha lá o tórax expandindo. Expande, solta. Expande, solta. Outros pelo abdômen. Então, daí você vai olhar o abdômen expandindo, retraindo. Outros oscilam, tórax e abdômen. E assim vai oscilando, ok? Então, você precisa ter um resultado fidedigno. Bebê, como que eu vou fazer a aferição do bebê? Mãozinha no abdômen do bebê. No adulto, não. Mas na criança, no bebezinho, você vai colocar a mão no abdômen da criança e vai sentindo ele expandindo, inspirando e expirando, ok? Algumas terminologias para o processo de respiração. Eupneia é quando os parâmetros respiratórios estão dentro da normalidade. Dentro da normalidade é aquela que eu passei para vocês, de 30 a 60 no bebê, 20 a 30 na criança e 12 a 20 no adulto. A apneia, parou de respirar. Ausência de respiração. Dispneia, dificuldade respiratória. Bradipneia é processo respiratório abaixo do normal. Taquipneia, processo respiratório acima do normal. Uma dica, nunca chegue e fala, já irei verificar a sua respiração. Daqui a pouco, ou a pessoa para de respirar ou acelera a respiração. Quando você estiver aferindo a frequência cardíaca, afere juntamente a frequência respiratória. Pressão arterial, conhecida também como PA. Pressão arterial é a força do sangue contra a parede interna das artérias. O mesmo processo, acontece aquela impulsão pela contração cardíaca. O coração contrai e relaxa. Manda os fluxos de sangue para essa artéria, para essa veia. O que acontece dentro da artéria? Essa força do sangue contra a parede interna da artéria, onde eu consigo aferir a minha pressão arterial. Trouxe para vocês alguns exemplos, tá, de aparelhos de pressão. Tem aquele do pulso, né, do punho, tem aquele que é automático, tem aquele outro automático que você coloca também no braço, tem aquele que você tem o estetoscópio e o esfigmomanômetro, ok? Alguns fatores que podem alterar a minha pressão arterial. Primeiro, a idade de um jovem até a idade do idoso não se compara, ok? Criança também não se compara. Atividade física altera. Qualquer esforço que você for fazer vai alterar a pressão arterial. Por isso que, quando algum paciente de vocês, se vocês estiverem trabalhando em alguma unidade básica de saúde ou porta de entrada de alguma instituição hospitalar, chegou a pessoa para aferir a pressão aos sinais, peça para ela descansar de 5 a 10 minutos sentado. Estar sentado para a partir daí você conseguir aferir os sinais vitais. Todos os sinais vitais que eu já passei para vocês, se não tiver repouso de 5 a 10 minutos para realizar a aferição, vão aparecer alterados. Estresse. O estresse acontece bastante, liberação de hormônios, o medo também bastante, liberação de adrenalina, hormônios, onde que acontece o aumento desse fluxo, aumento dessa contração cardíaca, onde vai acontecer essa alteração da pressão arterial. Alterações cardíacas, algo já patológico, já definido, ok? Então também vai ter uma oscilação dessa pressão arterial. E a posição que você for aferir. Uma coisa também que é bastante importante, que eu vou frisar com vocês, é o material não calibrado, tá? Então, o automático, que de repente tem a pilha fraca, ok? Pode acontecer de uma aferição errônea,
E aquele aparelho também, que é o manual, que é o esfigmomanômetro mais estetoscópio, pode também não estar calibrado corretamente e ter o valor de referência, não o que é preconizado pelos profissionais de saúde. Durante o processo de aferição da pressão arterial, ocorrem dois processos, que é aquele da sístole, que é a contração cardíaca sendo a pressão máxima. Então, quando você insufla, certo? Você vai insuflando, vai aumentando aquela pressão. A unidade de medida da pressão arterial dos aparelhos é milímetro de mercúrio, certo? Então, daí vai insuflando, vai aumentando aquela pressão. Quando você começa a soltar, tá? Aquela pressão, vem a primeira batida, que essa primeira batida é chamada de sístole. É quando acontece a contração cardíaca, que chamamos de pressão máxima. A primeira pressão. Depois começa a sofrer o relaxamento cardíaco, relaxamento daquele fluxo, chamado de diástole, que é a pressão mínima do coração. Então, lembrando, pressão máxima é a sístole e a pressão mínima é a diástole. Trouxe para vocês alguns valores de referência. No adulto, 120 por 80. Lembra a unidade de medida que eu falei no início? Milímetros de mercúrio. 12 anos, 108 por 67 milímetros de mercúrio. 6 anos, 95 por 62 milímetros de mercúrio. 4 anos, 85 por 60 milímetros de mercúrio. Como trabalhamos de forma fidedigna com unidade de valores, eu acho extremamente errado quando chega e fala a pressão está 9 por 4, está 12 por 8, está 6 por 3. Tá? Então, nós trabalhamos com unidade de medida e respeitamos os valores que nelas são preconizados. Existem algumas terminologias bastante importantes. Tá? A hipertensão. Hipertensão é quando a pressão arterial está acima do valor do que é preconizado, tá? Então, se tiver acima do que está dentro da média, considera-se hipertensão. Hipotensão é quando a pressão arterial está abaixo da média do que também é preconizado. E normotensão é quando a minha pressão arterial está dentro dos parâmetros de normalidade, certo? Algumas pessoas já têm a pressão já meio oscilatória, né? A minha pressão mesmo é 120 por 80, está dentro do primeiro quadrado, 120 por 80 milímetros de mercúrio. Daí tem um paciente lá, não, mas a minha pressão é 100 por 60. Para ele é normal, um pouquinho que já oscila, né? Ele já sente uma diferença. Então, isso, se for ver em pesquisa científica, existe uma explicação, certo? Dentro do parâmetro que é feita essa pesquisa científica, certo? Outro parâmetro que eu trouxe para vocês, os sinais vitais, é a temperatura. Temperatura, a unidade de medida é em graus Celsius. É a quantidade de calor que chega a um determinado corpo ou então a diferença do calor que é perdido ou produzido ao organismo. Então são as três classificações: esse calor que chega do meio externo, esse calor interno que é perdido ou esse calor interno que é produzido. Tá? Tudo isso ele é controlado pelo sistema nervoso central. É ele que vai dar essa sede dessas sensações, certo? Existem dois termômetros que geralmente verifica, que são padrão. Tem até alguns mais lá que é verificado por via retal, né, que é específico para essa via, mas eu trouxe para vocês o que é mais comum,
que com certeza vai ser cobrado em estágio também, né, para vocês terem mais ou menos uma noção de como funciona. Então eu trouxe um que ele é de mercúrio e o outro que é manual. Então, de mercúrio, se você ver, ele segue a unidade de medida de 35 até 42 graus. Só que um indivíduo que diminui a temperatura abaixo de 35 graus não está muito bem estável, está gravemente instável, ok? E 42, a mesma coisa. Então, é risco. Você coloca esse termômetro na região axilar, tem que prestar bastante atenção quando for colocar o termômetro se a região axilar não está úmida, porque se a região axilar estiver úmida, vai interferir na aferição. Passou álcool, mas ali aquela região ainda está úmida, vai alterar também a aferição. E quando for colocar o termômetro na região axilar, colocar bem no meio do côncavo da região da axila e pedir para a pessoa abraçar. O termômetro está aqui, abracei o termômetro para ele não cair. E atentar e observar por um período até você conseguir ter o resultado. Geralmente, as literaturas pedem de 1 a 3 minutos, tá? No caso, quando é esse termômetro de mercúrio. Tem o outro digital também, que ele é bom para fazer a aferição, só que é aquela questão, tem que prestar bastante atenção, questão da pilha, para não ter um resultado errôneo. Esse termômetro, geralmente, as literaturas pedem até apitar 1 ou 2 vezes. Se tiver incerteza, pode deixar também de 3 a 5 minutos. O termômetro de mercúrio, você precisa chacoalhar e olhar contra a luz, para você ver se ele desceu. O mercúrio precisa estar abaixo do ponto inicial, seja ele 35, seja ele 34, depende do fabricante. Tem fabricante de termômetro de mercúrio que vem com 34 o pico inicial, e tem fabricante que vem com o pico de 35. Então você tem que chacoalhar com todo o cuidado para ele não quebrar, até diminuir esse pico de mercúrio. Diminuiu, você já pode colocar lá no côncavo da axila. Grave bem isso. Esse termômetro de mercúrio e esse outro que eu passei para vocês, ele é exclusivo somente para a região axilar, axilas, tá? Para instalar na região oral e na região retal, precisa de um termômetro específico, certo? Trouxe para vocês alguns valores de referência, pontos de aferição. Como eu já tinha dito, oral, retal e axilar. Oral, no adulto, 37 graus Celsius. Na criança, 37,4. Retal, adulto, 37,5. Na criança, 37,8. Axilar, 36,7. Criança, 37,2. Lembre-se, criança sempre tem diferenciação na temperatura do que do adulto. Tem que prestar bastante atenção, porque o adulto consegue chegar a uma temperatura elevada. A criança, se ela chegar a essa temperatura elevada, pode desenvolver um processo convulsivo. Daí entra a emergência clínica. Mais um sinal que é preconizado pela Agência Americana de Pesquisa e Qualidade em Saúde Pública e a Sociedade Americana de Dor descrevem a dor como quinto sinal vital. Então, precisa ser preconizado, precisa ser atentado para isso, tá? Deve ser registrado ao mesmo tempo que você for aferir os outros sinais. Relembrando, sinais vitais são frequência cardíaca, pulso, né? Frequência respiratória, pressão arterial, temperatura e o quinto, vamos entrar com a dor. Porque a dor é visível quando você vê que o paciente realmente está com dor.
é perceptível, tá? É uma detecção de forma sensorial, não tem como errar. Você vai fazer a anamnese, você vai apalpar, você vai fazer todo o estímulo, você vai ver que a pessoa está com dor. Então eu tenho que descobrir onde que é essa dor, o porquê dessa dor, certo? Então são 5 sinais que eu preciso atentar para eu conseguir atuar como um profissional habilitado e capacitado, com todas as técnicas que preciso. Ele é o material de bolso para uma boa atuação são os sinais vitais. Através dos sinais vitais, você vai adquirir um olhar clínico, vai desenvolver um olhar clínico que muitas coisas você vai analisar e vai começar a assimilar. Todo profissional da área de emergência precisa se alimentar do que é sinais vitais, certo? Agradeço, então, muito obrigado por essa participação. Espero encontrá-lo com vocês nas próximas aulas. Uma boa sorte e um bom estudo. Até mais.